Olá, sejam bem-vindos ao podcast Valor Humano, o podcast da TV Medicina e Saúde, que é distribuído nas plataformas de áudio Deezer, YouTube Music e Spotify, e também no nosso canal do YouTube. Olha, nós estamos vivendo ainda dias muito quentes de verão, onde todo mundo busca se refrescar e, na maioria das vezes, com o ar-condicionado, com esse recurso tecnológico incrível. Mas nós temos alguns problemas que advêm também desses recursos. Bom, a gente tem que pensar que também logo a gente começa a entrar aí no outono e no inverno, e com isso também vem outras doenças características dessas estações do ano. Para falar sobre tudo isso, eu convidei um especialista do Centro Médico Gastroclínica, que é o Dr. Humberto Golfieri Júnior, médico pneumologista. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Medicina e Saúde, falando um tema que todo ano se repete. Recorrente, né, Recorrente, doutor Humberto? todo ano. A gente não tem descanso, a gente estava comentando em off agora há pouco, a gente não tem descanso, né? Exatamente. Seja verão, seja inverno, a gente vai estar com algum tipo de problema respiratório ou alguma doença que traz preocupação, não só para adultos, mas para crianças também. Exatamente. Doutor Humberto, eu queria, para começar, queria que o senhor explicasse para a gente quais são as doenças respiratórias mais comuns que costumam surgir ou se agravar nessa época do ano. Nessa época, toda a estação, eu sempre brinco que o paciente respiratório, alérgico, ele é um paciente de 4 estações. Para cada estação, nós temos um evento diferente. Certo. Dessa época, é isso que você falou, a necessidade do ar-condicionado, essa mudança de temperatura, que o corpo ele demora a se acostumar com essas mudanças de um dia, por exemplo. Você está num dia hoje 33 graus lá fora, entra no ambiente 22 graus. Vai dormir, refresca. Durante o dia ele aquece. E é principalmente a mucosa respiratória, é a mucosa que mais toca o ambiente. Então, nariz, garganta, faringe, laringe, pulmão. Então, são as inflamações desses sítios do corpo humano. Então, você vai ter rinite, sinusite, tosse alérgica, bronquite, todas essas ites da infecção respiratória. Entendi. E tem algum público que é mais afetado por esse tipo de doença? Tem, em geral todos somos. Crianças e adultos mais idosos, 60 a mais, são os mais sensíveis. Porque ou a imunidade está em formação, no caso da criança, ou a imunossenescência, que é o envelhecimento da imunidade, presente nessa faixa etária. Os adultos, entre essa faixa, aqueles que convivem em ambiente fechado por muito tempo. Esses também estão mais propensos. E aqueles que têm a exposição quente e frio, e aqui nosso grande entorno, o agricultor. Trabalha no sol, se expõe à poeira, se expõe ao defensivo agrícola, se expõe ao pólen na época do plantio, especialmente da colheita também. Então, são essas características. Mas, de um modo geral, todos nós estamos expostos. Certo. Bom, a gente estava comentando aqui sobre o ar-condicionado, né? Ele pode ser um vilão para essas doenças respiratórias? Como é que a gente pode usá-lo sem prejudicar a saúde ou sem prejudicar tanto a saúde? Sim, é o conforto térmico. O ser humano busca o conforto térmico. Nós estamos aqui a 22 graus, parece que o mundo lá fora não existe, né? E, de fato, o ar-condicionado, hoje, modernizou-se muito o conceito do aparelho ar-condicionado. Hoje os filtros são melhores, a geração do frio é menos intensa, é mais gradual. Então o que a gente percebe é manutenção do aparelho e principalmente entender que ele reduz um pouquinho a umidade local. Os novos nem tanto, os inverters, né, que a gente chama, mas principalmente cuidar com a umidade do local. Então, quarto de idosos, de crianças, a gente sempre fala, deixa uma toalha molhada para que ela também umedeça o ambiente. Essa dica ainda funciona, né? Funciona. Doutor Humberto? É uma dica, É a dica da vovó, da né? bisavó, ela ainda funciona. E aquela questão da folha de eucalipto e tudo mais? Isso dá uma sensação agradável na mucosa nasal, né? E, de fato, ela abre um pouquinho, ela facilita um pouco a respiração. Então, a gente percebe que essas dicas são muito interessantes para você poder usar na sua casa. Entendi. Doutor, e a baixa umidade do ar em dias quentes pode afetar nossos pulmões? O que a gente pode fazer para minimizar esses impactos? É isso aqui, é líquido. né? Muito líquido. Líquido, tomar líquido, calcular aí 2 litros e deixar o ambiente mais úmido, né? E sempre procurar uma roupa mais fresca para evitar locais de muito suor e atividade física, principalmente ou no começo da manhã ou no final da tarde já anoitecendo.
Isso temos que cuidar muito essa questão da umidade. E tem grupos de risco, assim, ó, grupos mais vulneráveis aos problemas respiratórios nessa época do ano também, considerando que a gente vê hoje os jovens se exercitando muito em qualquer hora do dia, né? Sim. Nós temos, assim, estimativa, do ponto de vista estatístico, uma estimativa de 20% de pessoas alérgicas, Uhum. alergia de vias respiratórias. Então, você já começa com esse grupo tendo que tomar um cuidado especial. Além desse grupo, é o que a gente sempre fala, são vários programas que falam sobre os cuidados gerais, Uhum. afetando todo mundo. Sempre evitar o período das 10 da manhã, 9, 10 da manhã, até as 15 horas da tarde, é um período crítico até para caminhadas, até para pequenas caminhadas. Uhum. Então, isso a gente tem que respeitar, né? Hoje tem um problema com a camada de ozônio, o dermatologista frisa muito isso, mas também vale para o pneumologista, para o alergista, os cuidados que se toma com a pele. A gente está falando aqui de pessoas desse grupo, né, que tem já um problema crônico, que Hum. tem essas alergias, né? A questão da atividade física, ela ajuda, né, doutor? Ou não? Como que é? Ajuda demais. Porque a atividade física renova a energia do corpo, melhora a imunidade, melhora a saúde mental. Eu lembro uma vez que você fez um podcast sobre isso, porque o organismo, o corpo humano, foi feito para se movimentar. Uhum. Então é importante nesse sentido. Mas observar a sua limitação física, cardiológica, respiratória, respeito à idade, à sua condição física e respeito ao horário também, E que eu acho que é muito sempre ter esse importante. acompanhamento médico, né, para você saber quais são suas reais condições para praticar aquele determinado Exatamente. exercício ou atividade, né? Isso é muito importante Para também. cada sensibilidade, cada doença, existe uma atividade física adequada para ela. Certo. É mito a gente achar que o resfriado, a gripe, ela é uma decorrência daqueles climas mais frios, mais úmidos, né? Gélidos, outono e inverno. Hoje, no verão, a gente vê muitas pessoas sofrendo com sintomas aí de gripe. Sim, Eu sim. queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É. Por que que ela também ocorre no verão? O que explica isso, doutor? O que acontece é o seguinte, nós tivemos um período de pandemia Covid. Isso modificou muito o entendimento da medicina em relação às doenças infecciosas virais. Uhum. Resfriado, sim, resfriado é um quadro que está relacionado ao clima, ou clima interno ou clima externo. A gripe já tem uma infecção, já tem febre, já tem uma piora do estado geral. E o número de vírus aumentaram muito. E a gente sempre tem um vírus prevalente, ou é influenza, ou é Covid, ou é o vírus sincicial respiratório. E o que a gente está percebendo é que ele está invadindo os períodos mais quentes do ano. Até porque as estações não estão bem definidas mais, né? Quando eu cheguei em Cascavel, em 88, era primavera, verão, outono e inverno. Bem dividido, Bem bem dividido. separadinho. Parece que o organismo A gente sabia. conseguia se programar, né? Exatamente, né? Você sabia a chave que você tinha. Olha, hoje está verão, hoje está inverno. Não mais acontece isso. E o vírus acaba, ao longo do tempo, sofrendo mutações. Uhum. A gente passou a entender isso muito agora com o Covid, né? Exatamente. Várias mutações, inclusive com nome, a gente sabia os cuidados. E sempre aparece um vírus que estava lá esquecidinho no canto, como era o coronavírus, e ele vem, aparece e causa um estrago. Só que a pandemia Covid deixou muita fragilidade pulmonar, muscular, da imunidade. Então a gente percebe que ainda vivemos a Covid longa, que é aquele sintoma que a pessoa teve, mas carregou algum sintoma além do tempo da doença. Seja uma tosse, um pigarro constante, uma queda de cabelo, sempre tem algum sintoma crônico associado à Covid. Essa é a tua percepção também real ali de consultório, no dia a dia? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa realidade, né? O senhor falou aí da tosse. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso. Olha, eu não tinha esse problema antes. Depois a Covid ficou crônico, né? Sim, Ficou crônico, eu exatamente. vou conviver com isso. Qual que é a tua percepção real com relação a isso? Não, isso realmente acontece, isso é um fato, né? A gente percebe que, por exemplo, quem tinha asma na infância, passou bem a infância, a juventude, se cuidou, superou aquela fase, se sentia bem, teve a Covid recrudescendo os sintomas. Mesma coisa com a sinusite, com a rinite. Uhum. Parece que houve um enfraquecimento da imunidade local. Uhum. Então a gente percebe isso. São pessoas que, quando entra o inverno, mais antes disso já estão começando com pigarro, tosse.
Então, houve realmente uma perda de imunidade local causada pela Covid. E a vacina da gripe, ela é eficaz? O senhor recomenda que as pessoas recorram a ela? Sim, o programa de vacinação do Ministério da Saúde prevê a vacinação anual, né, dos indivíduos sensíveis e dos idosos, principalmente. A gente recorre, a gente usa, né? Eu tomo essa vacina anualmente como prevenção e ela reduziu muito a mortalidade por pneumonia no grupo 60 a mais. Então ela tem uma efetividade muito grande. Então vale a pena seguir o calendário vacinal do Ministério da Saúde. E como que a gente pode diferenciar, ainda dentro dessa temática, doutor Humberto, uma gripe de verão de uma alergia respiratória, de um simples resfriado? O que difere? Olha, da gripe para o resfriado é a febre, né? Uhum. Dos resfriados, normalmente, quando você não tem febre, estão relacionados a uma exposição, ao frio. O nome já diz, resfriado. Isso irrita a mucosa, dá um pouco de pigarro, tosse e coriza. A gripe já tem outro fator, é um fator de perda de estado geral. Uhum. Então a gente percebe que a pessoa já tem um sintoma muscular, já o corpo já pesa, a dor de cabeça já é diferente, a secreção já está amarelada. Né? Para o médico é importante essa fase a pessoa ser vista com brevidade. Né? E hoje você consegue, do ponto de vista laboratorial, identificar o vírus que está causando. Você tem uma janela aí de 3 a 5 dias que você, colhendo da faringe, você já identifica o vírus. E para alguns vírus você tem a medicação. Vírus da influenza você pode tratar com medicamento, com antiviral. Então esse é um período que muitas vezes o remédio da vovó usa 1, 2 dias, não funcionou, procurar serviço médico. Certo. E quais cuidados que a população deve tomar para evitar essas infecções virais no calor? A vacinação é a mais completa delas, é a efetiva, né? O que nós temos isso que começa em março, abril, o programa de vacinação. Mas ela cobre por 1 ano. Então as pessoas ainda têm um pouquinho da memória imunológica. Outra coisa é sempre evitar ambientes fechados. Quem está doente, aglomerações. Quem está doente, manter o distanciamento. Todos os cuidados que a gente chama de uma toalete respiratória, né? Tossir com a mão na frente para quem está enfermo. Então são cuidados assim que a gente antes recomendava mais no inverno. Hoje a gente recomenda durante o ano todo. E o episódio da Covid, se é que a gente pode chamar de episódio, né? Foi uma coisa muito mais densa do que um simples episódio. Não estou banalizando, mas trouxe essa questão, por exemplo, da higiene muito forte, né? Higienização das mãos, principalmente, enfim, várias situações com relação à higiene e também o uso de máscaras, né? Há aqueles que condenam, dizem que a máscara não resolveu nada, mas o que eu vi muito dentro de clínicas foi que naquela época de Covid se reduziu muito o número de pessoas gripadas ou resfriadas em virtude do uso de máscaras. E a questão da lavagem das mãos também. Isso perdura? As pessoas já deixaram de fazer esse tipo de higienização? O que o senhor... O ser humano não é feito para ter regras muito rígidas, né? Mas funcionou bem, funcionou né, bem. Humberto? Houve um relaxamento. A gente viu muito isso em alergia também. Uma vez que usava máscara, ficava menos exposto ao pólen, poeira. Reduziu também o número de alergias. Mas assim, é uma restrição muito forte, né? As pessoas não foram feitas para usar máscara, né? A expressão facial faz parte do nosso contato, do nosso dia a dia, né? Então houve um relaxamento natural, mas uma coisa que perdurou foi a higiene das mãos. Esse hoje, ainda você tem ali o álcool gel, todo mundo faz uso dele, né? Percebeu que isso é um ganho em qualquer situação. Mas essa percepção é interessante. Houve, de fato, isso. Uma mudança cultural também, né? Exatamente. E a gente está em meados de março, né? Março inicia o outono, né? E com essa aproximação de outono e de inverno, quais medidas preventivas que a gente pode adotar desde já para evitar essas crises respiratórias, doutor Humberto? É possível? É possível. É possível. A primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é na roupa que a gente vai usar na primeira friagem que vier. Então, já antevendo isso, vai usar um casaco, um cobertor, uma blusa, já tirado do armário, porque ele ficou lá guardadinho 4, 6 meses.
preferência colocar no sol, lavar, enfim, tomar os cuidados com a roupa que vai na moda. Outono e inverno, a gente já tem que cuidar dela agora, né? E manter os cuidados de higiene nutricionais durante todo o ano. Há uma tendência de redução do consumo de água, de líquido, isso a pessoa tem que estar atenta, né? Há uma redução da atividade física, isso é natural do ser humano. Há um aumento do consumo de alimentos, então tem a questão do ganho de peso, muitas vezes. Então, é difícil manter uma rotina do verão para o inverno, mas quanto mais a gente aproximar ela do nosso dia a dia, né, fazendo no inverno aquilo que a gente faz no verão, isso é uma dica importante. E como que a gente fortalece o nosso sistema imunológico para encarar essas estações mais frias? Eu acho que Cascavel, aqui, a nossa região, ela já foi mais... A gente sofreu mais nos invernos anteriores, Sim, né? sem dúvida Hoje em nenhuma. dia, a gente não tem mais aqueles invernos rigorosos, mas ainda assim tem alguns dias que são muito frios, né? Temperaturas muito baixas, né? Como é que a gente pode cuidar dessa parte imunológica por antecipação? Quando eu vim para Cascavel, o primeiro conselho que me deram, compre uma secadora de roupa, porque a roupa leva uma semana para secar, né? A gente percebe que hoje você tem períodos de frio, e não um inverno clássico. Começava em abril, terminava ali para agosto, setembro, algumas vezes. Era muito frio. Era muito frio, mas em contrapartida, o corpo humano se adaptava bem a um período que a temperatura era mais constante. Hoje a gente tem temperaturas de verão no inverno e dias muito frios, dias glaciais, que eu chamaria. Teve época que o sul do país era mais frio que qualquer outro lugar do mundo, tirando os polos, né? Então você imagina a temperatura de 0 graus. Os cuidados são esses que a gente vem falando, é manter uma rotina higiene e dietética durante todo o ano. A alimentação A também alimentação é fundamental. Lembrar o seguinte, é curioso, a natureza te oferece aquilo que você precisa. Os cítricos no inverno, eles são muito abundantes, né? E a vitamina C, a gente sabe, tem um efeito protetor. E muitas vezes um professor meu dava um conselho que até hoje eu repito. A boa vitamina, ela está no balcão da feira, do hortifruti. Você vai encontrar ela na natureza. É essa que a gente tem que procurar e fazer uso. Você não precisa buscar ela na farmácia e esquecer do seu padrão alimentar. É óbvio, importante. Suplemento farmacêutico a gente vai usar, mas procurar buscar na natureza. Legumes, frutas da estação, eles normalmente te oferecem aquilo que você precisa. Perfeito. Muito bem. E tem alguns hábitos, além desses que o senhor comentou, que podem contribuir para a saúde dos pulmões ao longo do ano? Tem mais alguma coisa que a gente possa incrementar, agregar aí nesse rol? Tem um hábito ruim que é o fumar, né? Fumar hoje é um hábito que a gente condena, seja de qual natureza for, né? E um hábito benéfico é assim, nós somos feitos para conviver, nós não podemos abrir mão da convivência. Nós perdemos no Covid muito dessa convivência do dia a dia. Então, cuidar da saúde mental, estar presente com seus amigos, familiares, tudo isso faz parte de um ganho de imunidade. Então, tudo que nos leva a ter um dia de trabalho, um dia de lazer, um dia de prazer, um dia que seja muito produtivo, sua imunidade naturalmente vai responder a isso, né? Quando nós estamos tristes, não é só o nosso corpo, todas as células estão. Quando nós estamos felizes, realizados, trabalhando, produtivos, todas as células estão na mesma vibração. Então, eu sempre falo, cuidar da saúde física, saúde mental. Medicina integrativa, né? Integrativa. Doutor Humberto, o senhor falou aí de cigarro, né? A gente está vendo uma realidade caótica com relação aos vapor, né? Os jovens, principalmente os jovens, né? Usando em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu vi, por esses dias, rolando lá o Instagram, eu vi um depoimento de um pai num hospital com a filha, ele fazendo um apelo para os outros pais. Aquilo me tocou profundamente, porque para um pai chegar nesse nível de exposição da própria filha para fazer um alerta, é uma coisa muito séria, né? E como que é essa realidade hoje em Cascavel? Como é que está essa questão do vapor, dos jovens aqui? Porque causa um estrago inimaginável para a saúde desses jovens, né? Os pulmões. Queria que o senhor falasse um pouquinho, fizesse um alerta com relação a isso. Por exemplo, o vapor, que é o cigarro eletrônico, né, que a gente usa o termo e-cigarettes, ele trabalha da seguinte forma, tem nicotina, tanto no cigarro convencional quanto no vapor, né, no cigarro eletrônico. O problema é que o cigarro convencional, você tem a combustão.
No vapor, você tem o aquecimento da glicerina. A glicerina, ela, na indústria alimentar, ela é usada sem problema nenhum. No vapor, ela se transforma em formol. Formol em alta temperatura. Então, quando isso entra no pulmão, você pode ter uma lesão térmica. Efetivamente, uma lesão causada pelo hiperaquecimento de um produto oleoso. Isso tem a questão aguda, em poucas semanas pode desenvolver. Talvez seja esse caso, eu não cheguei a ver esse vídeo, mas tem vídeo igual a esses na internet, tem bastante. São lesões determinadas pela queima da mucosa respiratória e uma cicatrização que fecha o brônquio. E a longo prazo você tem depósito dessa substância oleosa no pulmão. E o pulmão não tem capacidade de eliminar isso. Isso vai causando uma inflamação crônica, uma fibrose e perda da função pulmonar. O cigarro convencional se estudou muito ao longo dos anos. A forma de fumar sempre foi a mesma. Saiu do cigarro de palha, foi para o cigarro industrial, mas o vapor tem vários dispositivos, e cada um trabalhando de um jeito, cada um tendo um veículo diferente. É um engano achar que o vapor não causa mal, porque ele não causa desconforto no ambiente. Se alguém entrar aqui fumando um vapor, nós não vamos perceber pelo cheiro. E assim como você deu esse exemplo, eu vou dar um exemplo de uma criança de 10 aninhos, cuja tia frequentava a casa deles e usava o vapor. E a criança, quando a tia distraía, pegava o vapor, ia no banheiro, fumava e voltava e punha no lugar. Ninguém percebia, porque não havia cheiro. Não havia vestígio. Não havia vestígio. É diferente do cigarro, que deixa o vestígio, deixa o odor ruim no local. Então, o que acontece? A vigilância sobre a criança passou a ser um pouquinho mais displicente. Então, muitos jovens aí de 12, 13, 14 anos começaram a fumar nessa época. Se tornam dependentes. Dependentes com uma rapidez grande, porque você não sabe a concentração de nicotina que tem, ou o que ele colocou naquele dispositivo. Então, é uma epidemia. E há uma doença específica para a doença pulmonar causada pelo vapor, que a sigla em inglês chama EVALI. A gente usa muito o termo EVALI, que é injúria causada pelo cigarro eletrônico. Ele é proibido no Brasil. Teoricamente, não há comercialização legal. Mas você sabe que entra por contrabando no território todo, né? E existem adultos que compram 3, 4, 5 e deixam em casa. Então, muitas vezes não tem essa vigilância. Eu acho que a grande vigilância está em casa. Há campanhas do Ministério da Saúde falando sobre malefícios do cigarro, do consumo de nicotinas, de um modo geral. Hoje há a proibição do ponto de vista de propaganda, né? Existe uma restrição grande, anos atrás não havia. Então são medidas preventivas. As escolas trabalham, mas efetivamente você sabe que o vício está ali, né? As pessoas trocam, consomem, jovens vendem. Então, olha, meu pai não usa mais, usa esse aqui. Tudo é conscientização, mas a vigilância dos pais em casa é fundamental. Perfeito. Vale o exemplo, né? Sem dúvida. Em casa que tem um adulto fumante, habitualmente uma criança pode vir a fumar. Sem dúvida, né? Sempre bom lembrar. E para encerrar, doutor Humberto, qual que é a sua principal recomendação para quem quer manter a saúde respiratória em dia, independentemente da estação do ano? Aquela dica de ouro. A dica de ouro? A dica de ouro. Seja uma pessoa feliz, torne o seu dia produtivo, alimente-se bem, se hidrate, crie bons hábitos, evite hábitos ruins, evite relações tóxicas. Tudo que você faz para o seu bem-estar, ele vai trabalhar bem a sua imunidade. Consuma alimentos da estação. Eu acho que as dicas que todo profissional que senta nessa cadeira aqui dá, vale para todos nós que passamos por aqui. É verdade, tá certo então. Olha, eu conversei com o Dr. Humberto Golfieri Júnior, Golfieri ou Golfieri? Italiano, Eri. Golfieri Júnior, Dr. Humberto Golfieri Júnior, que é médico pneumologista do Centro Médico Gastroclínica, um profissional de longa data, já muito conhecido e respeitado na região. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição, e que a gente entre em dias mais amenos, né? Porque ultimamente tem sido muito quente, né, doutor? Tem castigado a humanidade, viu? Tá certo, muito obrigada, excelente semana, viu? Igualmente. Nós vamos ficando por aqui. Para você que nos acompanha através do YouTube e você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça. Assim você vai ser notificado de novos vídeos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, dicas de ouro, como a compartilhada aqui pelo Dr. Humberto. A gente se vê, até mais!